Obrigada, Fernando Caetano. E aí, meninos? Uma boa né? Uma boa foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Como disse aqui o Fernando Caetano, 22 anos. Isso é muito importante hoje, porque a gente estava aqui discutindo a contratação de jogadores de 35, 34 anos e tal. Ok, podem até chegar e dar resultado. A gente vê o Ricardo Oliveira com 38, está jogando ainda. Mas é claro que o potencial do Gabigol com 22 anos, tendo sido o último artilheiro do Campeonato Brasileiro, é muito grande, num time que precisa justamente de jogador para aquela posição ali. O Flamengo, o Uribe terminou como titular um ano, mas não foi o jogador que caiu nas graças da torcida, né? A torcida do Flamengo não tem o Uribe como grande referência de ataque. Tenho certeza que ela gostaria muito que viesse o Gabigol para ser, aí sim, esse camisa 9, mesmo que não vista a 9, para ser o homem de área e fazer os gols que faltaram ao Flamengo nesse ano em momentos decisivos. Assim como você comentou agora há pouco do Ricardo Goulart, que pode jogar de centroavante, mas pode jogar aberto, pode armar o jogo, né? Vindo de trás. O Gabigol no Santos mesmo, quando tinha o Ricardo Oliveira, o Dorival Júnior era técnico do Santos, o Lucas Lima ainda estava lá. O Gabigol jogou muito também aberto pelo lado direito, né? Sim. Então é um jogador versátil. E eu lembro que um ano atrás, exatamente um ano atrás, a grande discussão era: poxa, o Santos está negociando para trazer o Gabigol de volta por empréstimo. E muita gente questionava: poxa, o Santos vai gastar um dinheirão por empréstimo, será que vale? Estava muito em baixa. Por tudo que a gente sabe o que aconteceu com ele na Europa, na Inter de Milão e no Benfica. Hoje não tenho dúvida que não só para o Flamengo, mas para qualquer time. Pela temporada que o Gabigol fez, por ser muito jovem, tem potencial ainda para melhorar, seria uma ótima. Para o Flamengo, então, a gente encontra muitos torcedores nas ruas, né? Inclusive, um abraço para os amigos do posto de gasolina que eu encontrei hoje lá em Curicica, torcedores do Botafogo. Mas os torcedores do Flamengo que a gente encontra por aí, eles perguntam: pô, e o Gabigol vem ou não vem e tal? Com os olhos brilhando. Tem que ser assim, né? Futebol, capacidade, a gente sabe que o Gabigol tem. Peraí, tempo. Torcedores que você encontrou hoje no posto de gasolina, você deu um alô aí, torcedores do Botafogo? Os amigos lá, torcedores do Fogão. Hashtag Batalha de Fox para vocês participarem com a gente e mandar o seu alô pro Abel também. Pode mandar vídeo que a gente coloca aqui na tela. E pode falar também, aliás, vou convocar aqui os torcedores do Santos que já estão falando sobre uma possível saída do Gabigol, se eles vão recepcionar o Valdívia, hein, Fernando Caetano? Como é que tá essa história? Será que o Valdívia vai voltar pro futebol paulista, pro futebol brasileiro? Será, hein, Helena? Com a chegada do Sampaoli, né? O Sampaoli é o novo técnico do Santos, ex-clube do Gabigol. O Sampaoli até gostaria de ter o Gabriel Barbosa no elenco, mas não foi possível o Peixe segurá-lo. Então, o Sampaoli, ele deu aí alguns nomes, passou alguns nomes para a direção do Santos. Um deles é o do chileno Valdívia. A gente lembra que os dois trabalharam juntos, né? Na seleção chilena, o Chile foi bicampeão da Copa América, sob o comando do Sampaoli, com o Valdívia no time. Então os dois trabalharam juntos, tiveram um relativo sucesso. E o Valdívia lá no Colo-Colo, então, foi indicado pelo Sampaoli, que também passou o nome de outros dois jogadores estrangeiros. O atacante Gigliotti, né? O argentino, e também o goleiro Campanha. Esses dois jogadores do Independiente, o Gigliotti e o Campanha. O goleiro Campanha, aí muita gente pode perguntar: mas por que o Campanha? Porque o Santos tem a preocupação com propostas para o Vanderlei. O Vanderlei, que é um goleiro que dispensa comentários, de muita qualidade. Ele não terminou a temporada tão bem assim, recebeu algumas sondagens, algumas propostas. Então o Santos, preocupado com isso, está de olho também no Campanha, goleiro do Independiente. E ontem, o presidente do Santos, José Carlos Pérez, ele deu uma entrevista dizendo que está preocupado sim com a possibilidade da saída do Vanderlei e também de outros dois jogadores que são o lateral Vitor Ferraz, que está querendo um salário maior, está querendo uma valorização, e também o Bruno Henrique. A gente lembra que o Vitor Ferraz interessa ao São Paulo e o atacante Bruno Henrique tem propostas do Flamengo e também do Cruzeiro. Então o Santos está preocupado aí também
também segurar alguns dos seus jogadores. O Sampaoli pediu aí para manutenção do elenco, né? E o Dodô também, que tem um salário alto de R$600 mil, tem propostas de Cruzeiro e do Flamengo. É outro jogador que de repente pode deixar o Santos, amigos do Boa Tarde Fox. E mudando a chavinha aqui de Santos para Corinthians, o que está pegando fogo hoje aqui à tarde em São Paulo é justamente uma reunião entre os representantes do Mauro Bocelli, jogador argentino de 33 anos que estava lá no Leão do México. Ele veio, os representantes dos jogadores estão no Brasil, vieram para São Paulo. Há um acordo muito próximo, bem encaminhado com o Corinthians, mas também a concorrência do Grêmio. O Grêmio também está tentando aí entrar na parada, então o Corinthians tentando agilizar aí a negociação para confirmar nas próximas horas o nome do Mauro Bocelli como novo atacante, novo reforço do Timão para 2019, amigos do Boa Tarde. Notícia quentíssima do Fernando Caetano, nós estamos inclusive discutindo sobre isso aqui no programa, a Wagner Love e o Bocelli. Já ele vai falar do São Paulo, faz uma cara de suspense pro São Paulo aí, o Fernando Caetano. Coloca a sua cara de suspense. Já está. Aê! Então já ele vai falar sobre o tricolor paulista. Mas agora nós vamos com o tweet. Você participando da tela do BTF, hashtag Boa Tarde Fox. Vamos ver o que o pessoal está falando sobre esse mercado da bola. Vitor Martins, acredito que Mauro Bocelli renderia mais ao Corinthians do que Wagner Love. A gente fez essa pergunta, qual seria o camisa 9 da equipe alvinegra? Romero, eita, Wagner Love cairia muito bem no Timão, seria o máquina. O Romero que também é corintiano. Márcio, prefiro o Brenner 1000 vezes mais que Wagner Love. Nossa base é sensacional. Hashtag Boa Tarde Fox. Israel, Bocelli sem dúvida. Basta vermos os números. Bocelli em alta. Nós mostramos agora há pouco os números dos dois jogadores. Carlos Eduardo Espíndola. Love cairia como uma luva tanto no Flamengo quanto no Corinthians. Espero que venha para o Mengão. Pessoal participando, falando sobre o mercado da bola, falando sobre possíveis reforços. O Marcelo falando que o Gabigol no Flamengo irá ser a solução no ataque do Mengão. Alô, diretoria, vamos que vamos. Já cravando o Gabriel Barbosa no Flamengo. Você teve esse encontro dele com o Marcos Braz. Irá ali, ó. Irá. Pelo menos uma conversa houve, né? Então, segundo o Marcos Braz... Eles encontrariam à toa, assim, tô passando aqui no shopping. Então, segundo o Marcos Braz, esse é um centro comercial que ele é muito frequentado por jogadores. E segundo o Marcos Braz, ele não chamaria o Gabriel Barbosa para tomar um café num lugar como esse. Então se encontraram por acaso. Isso, exatamente, foi o que ele quis dizer. Mesa, encontrar aqui. Aí ele foi lá e ofereceu um café, porque ele é educado. O torcedor do Flamengo está adorando esse encontro por acaso. Inclusive, o Gabriel Barbosa mora no Rio de Janeiro, está sempre nesse centro comercial. Frequenta ali sempre. Ó, parece que o Fernando Caetano levantou a mão, quer falar mais um pouco aqui com a gente. Tem novidade, tem destaque, então o espaço é seu, Caetano. Não, só para dizer, né, com relação ao Bocelli, o atacante argentino, caso não dê certo, vocês já pontuaram aí, né? O Diego Tardelli negou que está negociando, não vem, mas tem o plano B aí, o do Corinthians, né, que vocês citaram, que seria o Wagner Love e também o Marcelo Moreno. O Marcelo Moreno teria até reduzido o salário, a pedida em termos de salário, e aí, de repente, é mais uma opção para o Corinthians. E com relação ao Flamengo, que vocês estão falando aí do namoro, do Gabriel Barbosa com o rubro-negro, o Flamengo também pode estar negociando a contratação do Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo. O Rodrigo Caio, a gente sabe que surgiu muito bem, como uma grande promessa, se tornou um grande jogador do São Paulo, até com passagens pela seleção brasileira, mas nos últimos tempos teve uma queda. O Rodrigo Caio não está num momento muito bom dentro do São Paulo, então de repente o zagueiro Rodrigo Caio pode estar sendo negociado com o Flamengo, viu, amigos do Boa Tarde? O Rodrigo Caio no Flamengo, gente. O que a gente dizia, né? Que cairia bem, né? Cairia muito bem. Nós falamos sobre isso agora há pouco, sobre uma possibilidade. Agora o Caetano traz algo mais concreto. E já houve, inclusive, comentário de torcedor aqui, dizendo que seria ótimo, né? Uma dupla do Léo Duarte com o Rodrigo Caio. Eu também acho que seria uma boa dupla de zaga. Muito bem, continuem participando com a gente pela hashtag Boa Tarde Fox. Eu agradeço aqui ao nosso companheiro Fernando Caetano, que trouxe todas as informações do mercado da bola, de tudo que está rolando lá em São Paulo, em frente ao Pacaembu. Helena! Opa, e tem mais ainda, esse menino é uma máquina. Pode falar, Fernando Caetano.
Não, só para dizer, né, o São Paulo, então, o Corinthians, só para confirmar, para fechar o Corinthians, Sornosa deve ser confirmado oficialmente amanhã. Já está tudo encaminhado, tudo certo, mas o anúncio oficial ainda não foi feito. Então, o Sornosa deve ser anunciado amanhã pelo Corinthians. E no São Paulo, fechando, então, além do Pablo, atacante do Atlético Paranaense, do goleiro Thiago Volpi, do Querétaro, do México, São Paulo segue insistindo no Vitor Ferraz, lateral do Santos, e segue sonhando com a volta do Hernanes para o tricolor paulista. São essas as informações que a gente tinha do mercado Fox aqui de São Paulo. Helena, amigos do Boa Tarde. O sea, de quién se haga cargo de lo económico del jugador y por supuesto, que es lo más importante, la decisión de Boselli, ¿sí? Que es lo que yo creo que hoy está más cerca de Corinthians. A cada dia, uma novidade que empolga, fiel. Mauro Boselli, cada vez mais perto do Corinthians. Uma novela perto do fim. Assim como um vazio, que já dura mais de um ano no ataque corintiano. E a gente ativa novamente a nossa hashtag Boa Tarde Fox. Vocês já estão falando do Boselli e também do Wagner Love. E agora vocês podem opinar também sobre uma possível saída do Romero e uma possível saída do Diego. Uma comparação entre essas duas possíveis perdas. A quem afetaria mais? Quem fará mais falta caso seja negociado? O Romero ao Corinthians ou o Diego ao Flamengo? A nossa hashtag Boa Tarde Fox está aí para vocês opinarem, mas temos também já a votação no nosso site Fox Sports. Vamos dar uma olhadinha então na porcentagem, o pessoal que já está participando, já está falando sobre esses possíveis desfalques. Quem sentiria mais, se seria o Corinthians ou o Flamengo? E a gente vê que na parcial, o Romero está com 47% dos votos, agora está com 51% e o Diego com 49%. O Romero virou o jogo, agora está meio a meio. E aí? Diria que é um empate técnico. Né? E que essa votação mostra exatamente a realidade. Os dois jogadores são muito importantes e, curiosamente, os dois terminaram o ano abaixo do que podem apresentar, pelo menos na minha opinião, né? O Romero, no meio da temporada, teve uma fase muito boa ali no Campeonato Brasileiro, fazendo gols, mas depois teve uma queda de rendimento. E o Diego, a gente viu até por ele ter virado reserva, né? Ter ido ao banco de reservas. Perdeu a posição de titular, na verdade, com a chegada do Dorival Júnior. Ele estava ali com uma lesão, se recuperando. Enfim, o William Arão voltou a jogar bem. Agora, os dois são muito importantes para as duas equipes, o Romero para o Corinthians e o Diego para o Flamengo. Se eu tivesse que escolher hoje, eu diria que o Diego vai fazer mais falta ao Flamengo do que o Romero ao Corinthians, caso realmente eles sejam negociados ou um dos dois seja negociado. Aí você está se baseando até no momento final da temporada? No geral. No geral? Eu acho que como jogador, o Diego acho que é um jogador mais completo, mais técnico do que o Romero. Agora, é indiscutível a importância do Romero também dentro desse time do Corinthians nas últimas temporadas. Dê seu voto também, Eugênio Leal. Eu não sei. É difícil, né? Você ia ficar votando ali no site, Romero, Diego, por isso que tá assim. E a votação do site me ajuda a dizer que eu não sei, porque eles também não sabem. Tá empatado ali. A última parcial... Tava 50-50, 49-51, já mas aí subiu um pra lá ou pra daqui a pouco... Tem a margem de erro, né? Pra mais, pra menos. Há um empate técnico. É muito difícil a gente precisar esse tipo de pergunta. Não, mas você viu, foi só o Abel falar do Diego que o Diego cresceu ali. Eu vi que o Diego cresceu, foi pra 53 logo depois da fala do Abel. Quem sou eu? Isso é pra derrubar o comentarista. Porque o Romero foi um jogador, até hoje, né? O artilheiro da Arena Corinthians. É um jogador que continua sendo importante taticamente, volta para marcar, chega no ataque, embora tenha caído de produção, o Diego também caiu de produção. E aparece em jogos decisivos o Romero, não aparece, se esconde. Sim. Mas o Diego, para mim, é um jogador de referência dentro do elenco do Flamengo. Até por liderança. É muito difícil, mas tem que responder? Tem. Desculpa. Ele falou? Eu acho que o Diego faria mais falta ao Flamengo. Eu vou no Romero. Sabia. E aqui não temos voto de Minerva. Só para contrariar. Como dizia aquele... Não temos o voto de Minerva, só para deixar bem claro. Antigo, só para contrariar. Só para equilibrar. Só para equilibrar. E assim, até falando dos dois jogadores, o Romero também dessa versatilidade que ele deu ao time, até depois da mudança tática que foi feita sem um centroavante. A gente viu também o Romero atuando de uma outra forma que atendeu às expectativas. Fazendo várias funções, né? Ele tem essa possibilidade, ele dá ao treinador alternativas. É um jogador muito importante. Se discute ou há muitas críticas em relação ao Diego, por ele ser uma das estrelas desse Flamengo e o Flamengo não ter conseguido nenhum título de importância, né?
nas últimas temporadas, foi campeão, enfim, estadual no ano de 2017, né? Mas nesse ano não teve nenhum título. Mas o crescimento do Flamengo, a chegada do Flamengo, foi vice-campeão brasileiro, chegou na final de uma Sul-Americana, por pouco não ganhou uma Copa do Brasil também na temporada passada, e acho que tem a ver também com a chegada do Diego. Eu vejo o Diego com um grande potencial, um jogador muito importante, e o fato de o Flamengo não ter conquistado o seu objetivo maior, né, que é levantar uma taça importante nas últimas temporadas, não é só culpa do Diego, na minha visão. Então, acho que ele é um jogador importantíssimo. E fosse eu um dirigente do Flamengo, eu faria de tudo para que o Diego continue. E reforçaria, que é exatamente o que a diretoria do Flamengo está tentando fazer. Tá certo. O Diego, inclusive, que ele está muito próximo de aceitar um acordo de renovação com o Flamengo. Nós estamos aqui neste período de recesso, está nossa equipe trabalhando, nossa produção, nossa reportagem. Então, a gente está atento caso tenha alguma novidade nesse sentido. E vocês são muito rápidos. Hashtag Boa Tarde Fox, o pessoal tá ali, ó. Ou assim, né? Rapidinho já mandando a opinião sobre esses dois jogadores, sobre o Romero e sobre o Diego. Na opinião do Edson, sem dúvida o Diego faz mais falta para o Flamengo. Hashtag Boa Tarde Fox, quase não saiu. Hashtag Boa Tarde Fox para vocês participarem com a gente. João Paulo, sou corintiano, mas acho que o Diego fará mais falta para o Flamengo se ele sair. Legal. Corintiano, então, vendo a falta maior do Flamengo, caso saia mesmo o Diego. Leandro Santos, para mim, Diego faz mais falta para o Flamengo do que Romero para o Corinthians. Mais um voto para o Diego. Maurício Costa, o Diego é o único camisa 10 do Flamengo, faz muita falta ao rubro-negro. E olha que terminou o ano como reserva do Arão. Maurício Costa opinando aqui com a gente, mais um voto para o Diego. Até mesmo pela experiência, Diego fará mais falta para a sua equipe. Hashtag Boa Tarde Fox, então ainda bem que o Eugênio Leal deu o voto dele pro Romero. Achando que o Eugênio pensava igual, mas ele quis causar intriga. Como é que é aquela turminha do contra? Eu quis equilibrar as ações. Equilibrar as ações. Agora não bonito, é... Falou bonito. Muito bem. Não é por causa disso que nós vamos nos despedir de você, Eugênio Leal. Até porque já você tem o Expediente de Futebol. Então, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. Até porque, só completando, antes de você se despedir, o Eugênio Leal faria muita falta ao Expediente se ele ficasse aqui até o final e chegasse a tempo. Você é amigo. Então, ó, Valeu, Eugênio. Eu vou aproveitar, já que o Eugênio está se despedindo, eu vou chamar a próxima matéria. Eu quero que você defina em uma palavra a campanha do Fortaleza esse ano. Sensacional. Vamos ver. Os caminhos se encontraram e que temporada tiveram juntos. Foram exatos 100 anos de espera até a explosão máxima de alegria materializada em cor. Na verdade, 3 cores: azul, vermelho e branco, em um mosaico de 360 graus. O agradecimento foi além das palavras em entrevistas. O grupo resolveu ilustrar, com um cartaz, antes da partida de entrega da taça, a gratidão pela torcida. E essa respondeu mais uma vez com o apoio. Suporte que não parou nem com o primeiro gol do Juventude. E imagine então quando Marlon e Gustavo balançaram as redes. 2 vezes cada um. Assim foi coroado o título inédito de campeão da Série B. A emoção, né, é um peso, né? Ela é pesada mesmo, mas se torna leve pela conquista, né? Bom, o desfecho perfeito para o ano mais incrível da história do clube, justamente o centenário. Agora, aos desavisados, o 2018 do Fortaleza e do Rogério Ceni não foi só de flores, não. Ou melhor, não foi só de confete, bandeira e festa. Rogério chegou em novembro do ano passado com um objetivo bem claro, o estadual. Chegaram à final da competição, mas perderam para o seu maior adversário, o Ceará. Apesar disso, a diretoria optou pela manutenção do trabalho de Ceni. Teve ali uma crisezinha, uma dificuldade, mas a gente teve convicção na sequência do trabalho. Começou então o Brasileiro. Imagine que depois de 8 anos, a equipe cearense voltava a disputar a Série B. E um gol no primeiro jogo contra o Guarani foi fundamental. Barreira compacta, Gustavo bateu! O artilheiro do Brasil,
Se fosse escolher um momento simbólico para mim, seria o gol aos 49 do segundo tempo. Fortaleza e Guarani na primeira rodada. Eu acho que esse gol foi o grande start para a conquista desse título. Eu sei que é um dos mais distantes, né, jogos, mas após aquela perda do Campeonato Cearense, aquele gol talvez tenha mudado a história da vida do Fortaleza. E a campanha do tricolor nas rodadas seguintes foi avassaladora. O Fortaleza só conheceu a derrota na 10ª rodada, completando o melhor início de torneio de toda a história da competição. O objetivo de conseguir o acesso foi assegurado no jogo contra o Atlético Goianiense, fora de casa. O Fortaleza estava de volta à Série A depois de 12 anos. Mas não era o bastante. A gente estava focado primeiro em conquistar os objetivos aqui no Fortaleza, que era o acesso e, consequentemente, o título. Então, a gente sempre, quando começou a Série B, o Rogério sempre colocava pra gente que a gente tinha que buscar o título que acesso tem 4 e título só um conquista, né? As boas atuações do Fortaleza, principalmente em casa, foram empolgando o torcedor. Com 75,4% de aproveitamento como mandante na competição, o Fortaleza conseguiu a 5ª maior média de público de todo o país. Quase 24 mil pessoas por jogo. No entanto, a torcida não pôde acompanhar de perto o jogo do título. Foi na casa do Avaí, em um domingo chuvoso. Vitória por 1-0. Mas não tem problema não. A festa, no Castelão, já estava preparada para o jogo seguinte. Quase 60 mil torcedores. Enquanto a torcida surpreendia com o mosaico, o time resolveu fazer uma surpresa na chegada ao estádio. Todos os jogadores vestidos com as fantasias dos ladrões da famosa série espanhola Casa de Papel. A gente conversando, foi uma ideia do Bonilha, nossa, né? A gente comprou a ideia e aí acho que foi bacana, foi uma coisa diferente, né? Porém, como você pode ver no vídeo, Rogério Ceni saiu na frente para não ter nada a ver com isso. Ninguém te convenceu a se vestir de Casa de Papel? Não, desculpa, mas não. Não é minha praia. O seriado é muito bom, mas se o torcedor ficou feliz, eu fiz, olha, eu disse, não quero nem que vocês me contem. Eu vou sair primeiro do ano, vocês façam o que vocês quiserem, porque eu acho que também é legal eles poderem, né, ter o momento de euforia deles e de tudo. Tem problema não, Ceni. Cada um comemora como quer. A felicidade aqui não tem limite. Acho que hoje é um dia histórico, eterno, onde se fecha uma era de um centenário e se começa outra com a chave de ouro, o maior título do clube. 2018, o ano em que o mito se juntou ao time de Leões com a torcida de Leais. E tentar atropelar a negociação, você não vai ter dinheiro para isso. Né? Então tem que esperar o negócio dar errado e aí você vai lá e janta o Gabigol. Quem também está esperando uma grande contratação é o São Paulo. Monitora a situação do Hernanes, tem interesse no Hernanes, que está no eBay da China, tem mais um ano de contrato, mas o São Paulo vê uma dificuldade muito grande porque o eBay da China teve uma troca de comando no futebol lá, e isso poderia dificultar a situação, as negociações do São Paulo com o Hernanes, a volta do Hernanes esse ano. Evidentemente, muita gente crava que ele vai voltar, mas nesse momento acaba ficando um pouco difícil por causa dessa troca de comando no eBay da China. Hernanes, rapidinho, um sim ou não? Seria uma boa ou uma ótima para o São Paulo? Talvez a volta mais surpreendente naquele ano. Sim, tremenda contratação para qualquer um, não só para o São Paulo, quem chegar lá com dinheiro. Serginho, foi muito bom tê-lo aqui na Central do Mercado. Vamos guardar essa questão do Hernanes também, a gente vai acompanhar de perto aqui na Central do Mercado. Agora a gente